peço que você pare por um instante, respire fundo e entenda algo com toda a clareza da sua alma. A sua presença aqui, neste exato momento, é um encontro divino, uma audiência agendada pela mão do próprio Deus. Antes de prosseguirmos, se você já sente algo se movendo em seu espírito, comente "Eu estou aqui" abaixo e clique no botão de inscrição. Acredite, você precisará estar conectado para o que está por vir. E há algo crucial no final deste vídeo que você não pode perder. Agora, ouça com atenção. Esta não é apenas mais uma mensagem para aquecer seu coração temporariamente ou lhe dar um impulso passageiro de motivação. O que ecoa através desta tela não são palavras de um homem, mas o som de uma trombeta celestial, um alarme profético que está sendo soado no reino do Espírito para despertar os escolhidos. Este é um chamado que não busca o seu conforto, mas a sua consagração. Não é uma palavra para te fazer sentir bem. É uma palavra para te fazer despertar. E por isso, eu lhe imploro, com toda a urgência da minha alma, não trate isso com leviandade. Não descarte esta mensagem como apenas mais um conteúdo na sua linha do tempo. O que você está ouvindo hoje é um clamor urgente que nasceu na sala do trono do céu, uma mensagem forjada na presença de Deus e enviada com um propósito específico, alcançar as profundezas da sua alma e te preparar para o que está por vir. O que está em jogo é eterno e o tempo para a indiferença acabou. Preste atenção, pois o céu está falando diretamente com você. Permitam-me levá-los de volta a um momento que me marcou para sempre. Há alguns anos, quando me encontrei espiritualmente exausto e emocionalmente drenado, me retirei para as montanhas. Não estava procurando férias, estava buscando a Deus. Estava desesperado. Estava faminto. Precisava de uma palavra fresca, um sussurro divino. E enquanto estava lá, em um cume, contemplando a quietude da criação, com a floresta silenciosa, o vento parado, os céus abertos, pedi a Deus que falasse e Ele falou. Não foi alto, não foi um trovão, mas foi claro, penetrante, inegável. O Espírito do Senhor sussurrou em minha alma, e foi isso que Ele disse. Tony, meu povo me conhece como Salvador, mas não me honra como Rei. Eles se alegram em meu resgate, mas rejeitam meu reinado. Buscam minhas promessas, mas evitam minha presença. Desejam libertação, mas não se submetem ao meu domínio. Aquela palavra me despedaçou, fez-me sentir fraco, fez-me arrepender-me e me fez perceber algo que todos nós precisamos ver. Não podemos ter uma parte de Jesus enquanto rejeitamos o todo dele. Ele não é apenas nosso Redentor. Ele é nosso soberano. Não é apenas nosso libertador, mas nosso Senhor. E agora, anos depois, ouço aquela mesma voz novamente, mais forte, mais clara, mais urgente do que nunca. E o Senhor está dizendo: avise meus escolhidos, toque o alarme. A contagem regressiva não está mais se aproximando. Ela já começou. Isso não é uma profecia distante. Não é uma previsão longínqua. É agora. Marquem esta data, 5 de agosto de 2025. Anotem-na. Cubram-na com oração. Cerquem-na com jejum. Supliquem por discernimento, porque algo está mudando profundamente, silenciosamente,
mas poderosamente no reino do Espírito. O chão está tremendo sob nossos pés. Mesmo que ainda não possamos ver, o céu está se alinhando. Anjos estão se movendo. E Deus está preparando seu povo para algo que não podemos nos dar ao luxo de perder. O tempo não é algum dia. O tempo é agora. Vocês estão ouvindo? Vocês responderão. Porque Deus não está apenas chamando o mundo. Ele está chamando você. Antes de começarmos, deixe um comentário com 1. Se você está pronto para essa mensagem divina, e inscreva-se no canal para não perder nada. O tempo é um dos dons mais extraordinários e, ainda assim, mais mal compreendidos que Deus nos confiou. Ele flui como um rio incessante e imparável. E, no entanto, tratamos o tempo como se fosse nosso. Criamos agendas, configuramos alarmes, preenchemos nossos calendários com reuniões e prazos, como se o tempo fosse algo que pudéssemos comandar, algo que pudéssemos controlar. Falamos sobre gastar tempo e economizar tempo como se fosse uma moeda em nosso bolso. Mas aqui está a verdade sóbria, que a maioria de nós esquece: o tempo não nos pertence. Nunca pertenceu. Não é nossa posse. É de Deus. Somos apenas mordomos de um recurso que é sagrado. E quer reconheçamos ou não, o relógio está correndo não de acordo com nossos sistemas terrenos, mas de acordo com a linha do tempo divina do céu. E quero que vocês entendam algo vital: a urgência que muitos de nós estamos sentindo em nossos espíritos agora não tem nada a ver com o ciclo de notícias de 24 horas. Não é impulsionada por manchetes eleições ou previsões econômicas. Não está enraizada no medo. Não nasce da histeria. Não. O que vocês estão sentindo, o que tantos do povo de Deus estão começando a discernir, é uma urgência santa, um mover que vem do próprio trono de Deus. É o Espírito dando testemunho de que o céu está em movimento, alinhando o que é natural com o que é sobrenatural. E permitam-me dizer claramente, esse alinhamento não é feito por homens. Não é o resultado de estratégias humanas ou engenharia política. Nenhum governo, nenhuma organização, nenhuma elite global poderia fabricar o que está se desenrolando agora na Terra. Estamos testemunhando movimentos tremores e mudanças divinas, que têm apenas uma explicação: a mão de Deus está se movendo. Olhem ao redor. As nações estão em caos. Os sistemas do mundo estão gemendo. Mesmo dentro da igreja, há desorientação, confusão, comprometimento, colapso. Instituições em que antes confiávamos estão sendo abaladas até o cerne. E, no entanto, nada disso é aleatório. Não é apenas uma coincidência. Não é simplesmente a história se repetindo. Não, isso é o que chamo de interrupção divina. Deus está derrubando o que foi construído sobre a areia para que ele possa erguer o que está enraizado em seu reino. Entramos no que a Bíblia chama de momento Kairos. Não apenas mais um tique do relógio, não apenas mais uma estação no calendário, mas uma janela de tempo sagrada estrategicamente designada por Deus quando o céu se aproxima, quando a eternidade toca nosso mundo e quando destinos são conquistados ou perdidos. Isso não é sobre cronologia, é sobre o tempo divino, momentos que não podem ser fabricados, apenas discernidos. E me lembro de um aviso sério dos lábios do próprio Jesus em Lucas
19, versículo 44. E te destruirão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Pensem nisso. Eles eram religiosos, iam ao templo, oravam, observavam todas as tradições. Exteriormente, pareciam fiéis. E, no entanto, perderam o Messias, que estava bem à frente deles. Por quê? Porque seus corações estavam embotados. Seus espíritos estavam fora de sintonia com o céu. Conheciam rituais, mas não conheciam o tempo. Conheciam a lei, mas não conheciam o Senhor do momento. E eu digo a vocês agora, não deixem que isso aconteça com vocês. Deus está se movendo. O céu está falando. E esta janela em que estamos não permanecerá aberta para sempre. Esta é uma hora Kairos. Reconheçam-na, respondam a ela. E, acima de tudo, resgatem o tempo, pois os dias são maus e o relógio da eternidade já está em movimento. Amados, precisam ouvir isso com todo o peso de seu espírito. Estamos no limiar de algo santo, algo sagrado, algo de significado eterno. Este momento em que estamos vivendo não é comum. Não é apenas mais um ponto na história humana. Estamos mais uma vez no limiar de um ponto de virada divino. Mas desta vez, não se trata da primeira vinda de Cristo na manjedoura. Não se trata de Belém ou do nascimento da igreja. Desta vez, trata-se da preparação final. A terra está gemendo. Os céus estão se agitando. E o Espírito de Deus está chamando seu povo à atenção, porque algo está se aproximando. Algo está se achegando. E creio com todo o meu coração que estamos mais próximos disso do que nunca. Não trago isso a vocês levianamente. Não estou aqui para sensacionalizar ou assustar. Estou aqui para chamá-los à consciência, à reflexão, à prontidão. 5 de agosto de 2025. Esta não é apenas uma data que você marca no calendário por curiosidade. É um marco divino, um marco espiritual, uma linha traçada no reino invisível. Um momento que o próprio céu está apontando não para superstição ou especulação, mas para uma reflexão sóbria e preparação espiritual. Isso não é sobre medo, é sobre fé. É sobre estar alinhado com o que Deus está fazendo nesta hora. Porque ouçam-me, no reino de Deus, o tempo não é incidental. É tudo. Se esta palavra tocar seu coração, clique no like, compartilhe com alguém especial e assista até o final para uma revelação poderosa. Muitos de vocês têm clamado a Deus por respostas. Vocês têm suplicado a Ele para mostrar o que vem a seguir, para consertar o que está quebrado, para revelar o que está oculto, para falar no caos de suas circunstâncias. Mas posso ser honesto com vocês. Enquanto vocês pedem respostas, Deus tem enviado instruções. E porque a resposta não chegou na forma que vocês esperavam, porque não parecia com o avanço que vocês imaginavam, vocês perderam a mensagem real. Vocês ignoraram o aviso envolto no sussurro. Vocês têm escaneado os céus por trovões e relâmpagos, esperando por sinais e maravilhas. Mas todo esse tempo, Deus tem puxado suavemente seus corações. Nem tudo que vem do céu chega com um toque de trombeta. Às vezes, Deus não grita. Às vezes, Ele não abre os céus. Em vez disso, Ele se inclina para perto.
Ele fala através de toques sutis, convicções silenciosas, inquietações sagradas. Ele vem até vocês naquelas madrugadas, às 3 horas, não para perturbar seu sono, mas para despertar seu espírito. E quantas vezes descartamos essas inquietações como apenas ansiedade, pesadelos ou simples inquietude, quando na verdade eram interrupções santas. Deixem-me dizer isso claramente. Aqueles que são verdadeiramente dele, aqueles que caminham de perto com o Espírito, sabem. Quando o vento muda, eles podem não ter todos os detalhes, podem não entender tudo, mas sentem quando algo está prestes a mudar. E quando essa inquietação vem, eles não se desligam, não voltam a dormir. Eles se inclinam, eles escutam, eles oram, eles se preparam. Este não é o momento de brincar de igreja. Não é a hora para apatia espiritual ou devoção pela metade. Não é a temporada para manter um pé no reino e outro no mundo, pensando que haverá tempo para resolver isso mais tarde. Não, essa janela está se fechando. Vocês não podem andar na autoridade do reino enquanto vivem na passividade mundana. Não podem esperar poder espiritual se ainda estão agarrados ao conforto carnal. A hora não é apenas urgente, é estratégica. O céu não está procurando espectadores. Deus não está chamando reservas. Ele está reunindo seu exército. E não se enganem. Uma linha está sendo traçada não por homens, mas pela mão do próprio Deus. Uma linha que separa os mornos dos fiéis, os passivos dos preparados, os curiosos dos comprometidos. Este é o momento em que vocês devem decidir: serão soldados ou se contentarão em ser espectadores? Vão se engajar ou apenas observar? Vão se levantar ou recuar? O relógio do céu está correndo. O Espírito está se movendo e o Rei está chamando. Ele está procurando aqueles que podem discernir a hora, não para reagir com emoção, mas para responder com obediência. Então, permitam-me perguntar claramente: vocês sabem que horas são? Não o tempo em seu relógio de pulso, mas o tempo no relógio de Deus. Porque Deus não está esperando o mundo alcançá-lo. Ele está chamando os seus escolhidos para se levantarem. E quando Deus marca um tempo, há sempre um propósito por trás disso. Vocês não foram chamados por acidente. Não nasceram nesta geração, neste caos, neste campo de batalha espiritual por acaso. Deus não joga dados quando projeta destinos. Ele planeja, ele ordena. E se vocês estão ouvindo esta mensagem agora, é porque o céu colocou um chamado divino em suas vidas muito antes de a terra conhecer seus nomes. Antes de suas mães os segurarem, Deus já os havia formado. Antes de o mundo os rotular, Deus já os havia escolhido. E não quero dizer escolhido em algum sentido religioso vago. Quero dizer escolhidos, selecionados, separados para um tempo como este. Vocês são instrumentos do reino, forjados para um momento do reino. Mas aqui está o problema. Muitos de nós subestimamos quem somos por causa do que passamos. Permitimos que traumas passados definam nossa identidade. Deixamos que atrasos distorçam nosso destino. Mas ouçam-me, o inferno não desperdiça sua energia em pessoas que não são uma ameaça. A batalha que vocês enfrentam não é prova de fracasso. É confirmação de que vocês são escolhidos. Alguns de vocês se sentiram esquecidos. Alguns foram negligenciados, incompreendidos, até
espiritualmente entorpecidos. Mas Deus não os esqueceu. Ele tem preparado vocês. Ele tem desenvolvido vocês na escuridão, moldado vocês no silêncio esticado, vocês no deserto. Porque quando o tempo designado chegar, e está chegando em breve, ele precisa de vasos, não de voluntários. Voluntários escolhem quando servir. Vasos estão prontos sempre que o Mestre chama. Deus não os chamou por conveniência. Ele os chamou por compromisso. Vocês não nasceram para apenas sobreviver. Nasceram para avançar o reino. Não foram criados para se misturar. Foram nascidos para quebrar atmosferas, carregar autoridade, falar a verdade, no meio da enganação andar em santidade, em uma cultura viciada, em comprometimento. A própria presença de vocês nesta terra é um ato de estratégia divina. Deus os trouxe a esta geração porque sabia que ela precisaria exatamente do que vocês carregam. E deixem-me deixar isso claro, não há plano B para o chamado de vocês. Se vocês não se levantarem, haverá uma lacuna. Se não falarem, o silêncio prevalecerá. Se não obedecerem à agenda de Deus, pode ser atrasada, mas nunca será negada. O chamado em suas vidas é real, é peso, é sagrado. E o tempo de parar de fugir é agora. Chega de se esconder atrás do medo. Chega de atrasos sob a desculpa de não estar pronto. Vocês não estão esperando por uma luz verde. Deus já deu a ordem em vão. Vocês foram escolhidos não porque são perfeitos, não porque são populares, mas porque estão posicionados para a obediência, posicionados para o avanço, posicionados para o impacto. E nesta hora, Deus não está procurando habilidade, Ele está procurando disponibilidade. Não está chamando os qualificados, Ele está qualificando os chamados. Então, levantem-se escolhidos. O mundo pode ser barulhento, mas o Espírito é mais alto. E Ele está chamando seus nomes. Quer fazer parte dessa jornada espiritual? Inscreva-se, agora comente. Estou aqui, e fique até o fim para algo surpreendente. Agora vamos falar sobre guerra e espera. É uma das temporadas mais mal compreendidas na vida de um crente. Tendemos a equiparar silêncio com ausência, atraso, com negação e espera com fraqueza. Mas a verdade é que algumas das batalhas espirituais mais ferozes que vocês enfrentarão ocorrerão na sala de espera da vontade de Deus. Alguns de vocês têm orado, jejuado, declarado, e ainda assim parece que nada está mudando. Vocês se perguntam: Deus está ouvindo? Vocês viram portas se fecharem, oportunidades, desaparecerem pessoas, se afastarem, e seu coração clama: Senhor, onde estás? Deixem-me assegurar-lhes, só porque Deus está quieto, não significa que Ele está ausente. Às vezes, o silêncio é a preparação. Às vezes, a espera é a arma. Vejam Daniel. Ele orou e por dias nada parecia acontecer. Mas quando o anjo finalmente apareceu, disse em Daniel 10, versículo 12, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a te humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. E no versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Isso, meus amigos, é guerra na espera. O atraso não foi uma negação. Foi uma resistência demoníaca a uma liberação divina. O inimigo
não luta contra vocês apenas quando estão se movendo. Ele luta quando vocês estão se tornando. Ele batalha contra sua preparação. Ele trava a guerra quando vocês estão entrando em alinhamento. Porque o diabo sabe disso. Um crente que espera bem é um crente que lutará bem. Esperar não é fraqueza, é treinamento. É onde Deus constrói resistência espiritual, afia seu discernimento e purga de vocês qualquer coisa que sabotaria seu chamado. Na espera, ele os poda, não para puni-los, mas para posicioná-los para o poder. Mas aqui está o perigo: quando a guerra encontra a espera, muitos começam a se desviar. Confundem dificuldade com desorientação. Recuam quando deveriam resistir. Permitem que o cansaço se transforme em tolerância espiritual. Antes que percebam, muitos perdem o fogo que antes carregavam tão brilhantemente. Não deixem que essa seja a história de vocês. Se estão sob pressão agora, é porque o que vocês carregam é peso. A guerra ao seu redor é prova do destino dentro de vocês. O inimigo não está apenas tentando distraí-los. Ele está tentando desgastá-los antes que o avanço comece. Vocês não estão sendo simplesmente atrasados. Estão sendo desenvolvidos. Não estão apenas sob ataque. Estão sendo alinhados. Deus permite a batalha não para quebrá-los, mas para construir ousadia em vocês para o que está por vir. Porque quando esta temporada de espera terminar, e ela terminará, vocês não sairão da mesma forma que entraram. Vocês sairão mais fortes, mais afiados, com raízes mais profundas, com uma convicção que não pode ser abalada, com uma autoridade espiritual que só vem de sobreviver ao que deveria tê-los destruído. Então, mantenham sua posição. Não interpretem mal o silêncio. O céu ainda está se movendo, mesmo quando a terra parece parada. E se vocês se encontrarem na espera, não parem de adorar. Não parem de se posicionar. Não parem de crer. Porque a pressão é prova de que a promessa está próxima. A separação já começou. Não algum dia, não em teoria, mas agora. E não é uma separação por raça, denominação, partido político ou nível de renda. Não é uma separação espiritual. Uma linha divisória divina está sendo traçada não por homens, mas pelo próprio Deus. O joio e o trigo estão crescendo juntos, mas a colheita está próxima. E a diferença está ficando mais clara a cada dia. Em tempos de paz, é fácil se misturar. É fácil se esconder atrás de títulos, tradições e rotinas religiosas. Mas quando o abalo começa, quando Deus começa a peneirar seu povo, apenas o que é real permanecerá. Deus está expondo o que é falso. Ele está revelando o que é superficial. Ele está derrubando o que foi construído sobre carisma em vez de caráter, sobre hype em vez de santidade, sobre multidões em vez da cruz. Estamos vivendo em um tempo em que aparências não são suficientes. Uma forma de piedade sem poder não os levará através do que está por vir. O abalo, que já está aqui, está expondo a diferença entre aqueles plantados na palavra e aqueles sustentados pelo mundo. Deus está removendo os suportes. Ele está arrancando falsos confortos, porque quando a tempestade vier, e ela virá, apenas aqueles com raízes permanecerão. Não perca o que Deus tem para você. Curta, inscreva-se e assista até o final para uma mensagem
que vai transformar sua vida. Há uma razão pela qual seus relacionamentos estão mudando. Há uma razão pela qual alguns de seus círculos estão se desfazendo. Há uma razão pela qual vocês se sentem desconfortáveis em lugares que antes pareciam casa. Deus está separando vocês não para puni-los, mas para purificá-los. O joio pode ter parecido trigo, pode ter gritado como trigo dançado, como trigo até citado as Escrituras como trigo. Mas o fruto diz a verdade. E agora, Deus está inspecionando o fruto. Vocês não podem se dar ao luxo de ignorar a convicção do Espírito Santo nesta temporada. Não podem se dar ao luxo de permanecer em lugares onde a presença de Deus não repousa mais, porque o que é tolerado em uma temporada se torna tormento na próxima. Se Deus está afastando vocês de certos lugares, se Ele está iluminando áreas de comprometimento em suas vidas, se Ele está agitando seu espírito, enquanto outros permanecem adormecidos, isso não é rejeição, é misericórdia. Muitos querem ser ungidos sem serem consagrados, mas a unção só flui onde há alinhamento. Deus não está derramando óleo fresco sobre vasos que ainda flertam com o inimigo. Ele está derramando poder sobre aqueles que estão posicionados em rendição. Não há mais espaço para uma vida morna. Vocês estão dentro ou fora, quentes ou frios, rendidos ou teimosos. Deus está traçando a linha e Ele a está traçando agora. Então permitam-me perguntar claramente onde vocês estarão quando a linha for traçada. Serão encontrados do lado do Senhor? Quando o fogo testar sua fundação, serão consumidos ou brilharão mais intensamente? Porque isso não é apenas sobre sobrevivência, é sobre separação. Separação para um propósito divino. Deus está levantando um remanescente que não se curvará à pressão, que não trocará pureza por popularidade, que não diluirá o evangelho apenas para ser aceito. Este é o momento de decidir. Vocês serão contados entre os fiéis ou desaparecerão na multidão. Porque quando Deus separa, Ele também seleciona. E aqueles que Ele seleciona, Ele capacita. O chamado final à obediência não está por vir. Já está aqui. Deus não está mais tolerando atrasos. Ele não está mais aceitando rendição pela metade. O tempo para negociação acabou. O céu está traçando uma linha na areia. E o Espírito de Deus está declarando em Josué 24, versículo 15: Escolhei hoje a quem sirvais. Isso não é sobre emoção exagerada. Não é sobre religião de domingo de manhã. É sobre obediência crua, custosa, de coração inteiro, do tipo que ofenderá o mundo, que custará seu conforto, que pode até separá-los de sua comunidade. Porque quando Deus os chama para fora, Ele não pede permissão. Ele pede uma resposta. Deus não está interessado em obediência atrasada, disfarçada de discernimento espiritual. Alguns de nós chamaram desobediência de espera por confirmação, quando no fundo já sabemos o que Deus disse. Só não queremos fazer isso. Queremos a recompensa sem o requisito, a promessa sem o processo. Mas o reino de Deus não funciona assim. Quando Noé foi instruído a construir a arca, ele não esperou a chuva começar. Quando Abraão foi chamado a deixar sua terra natal, ele não esperou por um mapa. Quando Pedro foi chamado a sair do barco, ele não esperou as ondas se acalmarem.
A verdadeira obediência não espera por uma explicação completa. Ela se move porque confia naquele que deu a ordem. Se você sente o Espírito falando com você, deixe um like, inscreva-se e não saia até o final. Há uma surpresa esperando por você. Agora o céu está chamando por um sim, que não tem plano. Reserva um sim que não precisa de aplausos. Um sim que caminha pela fé, mesmo quando o caminho à frente está nebuloso. Porque obediência atrasada ainda é desobediência. E a porta que está aberta hoje não ficará aberta para sempre. Deixem-me dizer isso claramente: a janela está se fechando. Não porque Deus é cruel, mas porque seu plano está avançando. Seu relógio está correndo e sua voz está chamando. Não temos tempo para brincar com propósito anymore. As distrações que antes acalmavam seu espírito estão prestes a secar. Os comprometimentos que vocês têm acalentado, eles estão prestes a custar caro. Porque no próximo movimento de Deus, apenas os obedientes participarão. Vocês não podem carregar o manto se ainda estão agarrados ao que ele já disse para deixar ir. Alguns de vocês ainda estão tentando ressuscitar o que Deus enterrou, ainda tentando voltar para lugares dos quais ele os tirou, ainda segurando conexões que estão contaminando seu chamado. Mas a verdadeira obediência diz: mesmo que eu não entenda, ainda irei. Mesmo que doa em minha carne, ainda obedecerei. Este chamado final não é sobre perfeição, é sobre postura. Seu coração se curvará quando Deus falar. Seu espírito dirá sim mesmo quando suas emoções gritarem não, porque o que está por vir não é para os convenientes, é para os comprometidos. Lembrem-se das virgens em Mateus 25, versículos 1 a 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as lâmpadas. E à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o. E estando elas ausentes para comprar, veio o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Todas pareciam iguais. Todas tinham lâmpadas. Todas estavam esperando. Mas apenas 5 estavam preparadas. Apenas 5 tinham azeite. Apenas 5 foram admitidas. As demais chegaram tarde demais. Não perderam o momento porque não estavam presentes. Perderam porque não estavam prontas. Este é o seu momento. Não esperem para se preparar. Vivam prontos. O chamado foi feito. O céu está observando. O reino está avançando. E Deus está esperando por uma coisa: sua obediência. Há um remanescente se levantando, uma companhia oculta de crentes que foram moldados nas sombras, treinados no deserto, esquecidos pelos homens, mas forjados por Deus. Eles não parecem o que o mundo espera. Não soam como o sistema religioso prefere. Mas o céu conhece seus nomes. Foram forjados no fogo, moldados no silêncio, treinados em segredo. Este remanescente
não é perfeito, mas foi purificado. Caminharam pelo inferno e saíram adorando. Enterraram sonhos, perderam relacionamentos, suportaram traições e sobreviveram a tempestades que teriam destruído outros, mas permaneceram fiéis. Quando outros se curvaram à cultura, eles permaneceram firmes. Quando outros se comprometeram, eles contenderam. Quando a multidão esfriou, eles arderam mais intensamente. Não clamam por atenção. Clamam em intercessão. Não perseguem plataformas. Perseguem a presença. Não buscam curtidas. Perseguem leões, porque sabem que nasceram para mais do que sobreviver. Nasceram para causar impacto. Deus sempre trabalhou através de remanescentes. Quando o exército de Gideão era grande demais, Deus o reduziu a 300. Quando Israel clamou por libertação, ele levantou um Moisés. Quando a terra enfrentou julgamento, ele a preservou através de um Noé. E agora, nesta mesma hora, ele está reunindo seu remanescente do tempo do fim. Eles não se deslumbram com títulos, não se intoxicam com luzes, não se deixam levar por tendências. São marcados pela consagração, esmagados para carregar glória. Trocaram ambição por missão e agora estão se levantando com clareza, com poder, com uma palavra, ardendo em seu espírito e fogo em seus ossos. Vocês podem ser um deles, podem ser aquele que Deus escondeu para este exato momento. Podem ter pensado que a dor os desqualificou, mas, na verdade, ela foi a evidência de sua preparação. Podem ter se sentido rejeitados por pessoas, mas estão sendo reservados por Deus. Porque nesta hora final, Deus não está procurando os mais polidos. Ele está escolhendo os mais posicionados, aqueles que permaneceram puros quando ninguém estava olhando, aqueles que não se venderam, mesmo quando o comprometimento era conveniente, aqueles que não desistiram, mesmo quando desistir fazia mais sentido. E ele está colocando um manto sobre eles, um manto que o mundo não entenderá, mas que o céu reconhecerá. Este remanescente não tem tempo para religião sem justiça, nem apetite por desempenho, sem presença, nem interesse em conforto que vem com comprometimento. Eles vivem santos porque sabem o custo de ainda estarem de pé. Carregam peso porque lutaram através da guerra. E quando falam, cadeias se quebram. Vocês nem sempre os encontrarão em palcos, mas os encontrarão em batalha. São aqueles que oram à meia-noite, jejuam em segredo, intercedem com lágrimas, posicionam-se entre o julgamento e a misericórdia. São a razão pela qual algumas famílias ainda estão inteiras, a razão pela qual o avivamento ainda tem um pulso, a razão pela qual o inferno está tremendo. Deus não os esqueceu. Ele tem preparado vocês. Vocês fazem parte de algo maior que suas lutas, algo eterno, algo imparável. O remanescente não está apenas se levantando. Está pronto. Há um som vindo do céu. E apenas aqueles sintonizados pela obediência o ouvirão. Não é um som de entretenimento. Não é um som de conforto. É um chamado claro, um toque de trombeta no espírito. É um chamado à urgência, à separação, à prontidão. E se vocês estão ouvindo atentamente, perceberão que não é um chamado para todos. É um chamado para os designados, aqueles com azeite em suas lâmpadas, aqueles que permaneceram fiéis quando era difícil, aqueles que obedeceram quando não fazia sentido.
Este som não é para cristãos casuais. Não é para os mornos que vivem na linha. É para os vigias, os intercessores, os que iniciam o fogo. Aqueles que sentem, no fundo de seus espíritos, que este mundo está se encerrando, mas o reino está se levantando. Eles entendem que a profecia não é poesia. É um plano de ação. E agora, as páginas estão virando mais rápido do que nunca. Há uma aceleração divina. O que costumava levar décadas está se desenrolando em meses. Alinhamentos estão vindo rapidamente. Exposições são súbitas. Portas estão se abrindo e fechando com velocidade divina. E no meio de tudo isso, Deus está procurando aqueles que se moverão no ritmo dele, não no próprio ritmo. Porque nesta hora, obediência atrasada pode significar destino perdido. Muitos estão esperando por outra confirmação, outra palavra, outro sinal. Mas Deus já falou no lugar secreto. O próximo movimento de Deus não virá para aqueles que hesitam. Virá para aqueles que ouvem e respondem, aqueles que avançam, mesmo sem a imagem completa, aqueles que não precisam de certeza para se comprometer. A temporada para espectadores acabou. Esta é a temporada para respondedores, e aquele som do céu está alcançando aqueles que estão posicionados no Espírito. Mas se vocês estão distraídos, não o ouvirão. Se estão entorpecidos, não o notarão. Se silenciaram a convicção, o perderão. Mas, se têm se aprofundado, se sentiram a tensão santa agitando o seu espírito, então já sabem que o som começou. O que estamos ouvindo no espírito agora não é apenas ruído. É um som de urgência, um chamado claro, ecoando da sala do trono do céu. É o som de alinhamento divino, um toque de trombeta no espírito que está despertando os vigias, abalando os adormecidos e convocando o remanescente. Não é sutil, não é casual, é peso, é deliberado. E asseguro-lhes, este som só vai ficar mais alto. Por quê? Porque Deus não está mais permitindo que seu povo vagueie na apatia ou no atraso. Ele não está aceitando jogos espirituais. Não está aceitando meias medidas ou fé diluída. Ele não está aceitando sugestões. Está dando ordens. Não está emitindo pedidos educados. Está liberando decretos reais. E esses decretos não pedem nossa opinião ou nossa conveniência. Eles exigem nossa obediência imediata, radical, sem concessões. Este não é o momento para esperar por outro sinal. Não é a hora para ficar sentado, esperando por mais uma confirmação. Vocês não precisam de mais 3 palavras proféticas, uma segunda opinião ou outro culto emocional para convencê-los. O som que vocês estão ouvindo em seu espírito, aquela agitação divina, aquele inquieto santo, é o sinal. Essa é a confirmação. Esse é o chamado. O céu está aberto. O Espírito está se movendo. As ordens foram liberadas. E o relógio está correndo. A linha já foi traçada. Não se trata de saber se o som é real. O som é real. É o chamado do céu à terra. A questão não é se Deus está falando. A verdadeira questão é vocês responderão porque Deus não está apenas fazendo barulho. Não está apenas criando atmosfera. Ele está recrutando. Está reunindo seu exército do tempo do fim. Está levantando
aqueles que não recuarão diante da escuridão, que não se curvarão à cultura, que não hesitarão quando a trombeta soar. E este exército não está sendo formado para a popularidade de plataformas ou aplausos públicos. Não é um movimento de desempenho, é um movimento marcado por fogo. Mas não qualquer fogo, um fogo santo, um fogo não alimentado por ego, mas por rendição, não inflamado por ambição, mas por consagração. Um fogo que não está aqui para entreter, mas para purificar, capacitar e comissionar. Deus está acendendo dentro desta geração um ardor que não pode ser apagado, não por fama, mas por fidelidade, não por conforto, mas por convicção, não por plataformas, mas por propósito. Ele está acendendo um fogo por pureza, porque o comprometimento não tem lugar no que está por vir. Está acendendo um fogo por poder não hype fabricado, mas verdadeiro poder do Espírito Santo que quebra cadeias e desperta nações. E está acendendo um fogo por propósito divino, um profundo senso de missão eterna, uma urgência para viver, não por este mundo, mas pelo reino que virá. Então pergunto novamente, enquanto o som do céu fica mais alto, enquanto o chamado se torna mais claro. Vocês responderão, porque o fogo está caindo e apenas aqueles que estão dispostos a arder com ele carregarão o que está por vir. Este não é um fogo que queima edifícios. Não é uma chama que consome madeira, pedra ou aço. É um fogo que acende ossos. É o tipo de fogo que o profeta Jeremias conhecia muito bem quando exclamou em Jeremias 20, versículo 9: Se eu disser, não farei menção dele, nem falarei mais em seu nome, então há em meu coração como que um fogo ardente encerrado nos meus ossos, estou cansado de contê-lo e não posso. Isso não era linguagem poética, era a agonia e a glória da compulsão divina, um fogo tão intenso, tão vivo, tão santo, que não podia ser silenciado ou contido. Esse mesmo fogo, o fogo da palavra viva de Deus, está começando a se levantar novamente em nossos dias. Mas ouçam-me claramente, este fogo não é aleatório, não é indiscriminado e não repousa sobre qualquer um. Não se enganem, este fogo não cai sobre os casuais. Ele passa pelos complacentes. Não se estabelece sobre os autossatisfeitos ou os mornos. Não habita com aqueles mais interessados em conveniência espiritual do que em consagração espiritual. Este fogo cai sobre os consagrados. Ele desce sobre aqueles que foram separados, aqueles que prepararam o altar, aqueles que ousaram dizer: Deus, toma tudo de mim, não importa o custo. Porque o fogo de Deus não aparece apenas para nos fazer sentir algo. Não vem para decorar uma geração com estéticas espirituais. Não cai para melhorar nossa imagem ou inflar nossos egos. Ele vem para purificar, vem para refinar, vem para queimar toda coisa impura que não pode estar na presença de um Deus santo. Vem não para impressionar, mas para transformar. E a transformação tem um custo. Antes que o fogo possa cair, algo deve ser colocado no altar. O altar deve ser reconstruído. Os ídolos, aquelas lealdades ocultas, aqueles afetos secretos que roubaram o lugar de Deus em nossos corações, devem ser derrubados. A carne, nossos impulsos carnais, nossas ambições egoístas, nossos pecados secretos devem ser crucificados, porque Deus
não está derramando seu fogo sobre altares compartilhados com ídolos. Ele não está abençoando um povo que quer seu poder, mas recusa sua pureza. Ele não está liberando sua glória para aqueles que ainda se agarram ao seu comprometimento privado. Aqui está a dura verdade. Não podemos carregar missões santas com mãos impuras. Não podemos andar na verdadeira autoridade do reino enquanto entretemos o pecado nas sombras de nossos corações. Vocês não podem expulsar as trevas se ainda estão em aliança com elas. Não podem ser confiados para mudar atmosferas se recusam deixar Deus mudar os lugares secretos dentro de vocês. Deus não é enganado por nosso espetáculo exterior. Ele vê o coração, ele pesa os motivos e só enviará seu fogo onde houver um vaso disposto a ser consumido. Este fogo, o fogo de Deus, não é domesticado. Não é seguro, mas é sagrado. E exige uma resposta não apenas emocional, mas sacrificial. Não pede por parte de vocês, pede por tudo. Pede sua reputação, seu conforto, suas preferências, seus sonhos, sua vontade colocada nua diante do Senhor como um sacrifício vivo. E para aqueles que ousam se render completamente, para aqueles que escolhem consagração, ao invés de conveniência, para aqueles dispostos a morrer para si mesmos, para que Cristo possa verdadeiramente viver dentro deles, algo glorioso é dado em troca. Mais do que posição, mais do que aplausos, mais do que bênçãos ou avanços. O que é dado é algo que este mundo nunca poderia oferecer à presença manifesta do Deus Todo-Poderoso, o peso de sua glória, a proximidade de sua voz, o fogo de seu espírito habitando dentro de vocês, não como um lampejo, mas como uma chama santa que não pode ser apagada. Isso é o que este fogo traz, e isso é o que este fogo exige. Deixem-me esclarecer algo. O inimigo não tem medo de uma igreja barulhenta. Ele não perde o sono por cultos emocionais, sessões de adoração de alto volume ou séries de sermões inteligentes cheias de frases motivacionais. O diabo não treme só porque nos reunimos em edifícios e gritamos Amém. O que realmente aterroriza o reino das trevas é uma igreja que está em chamas, não com hype, não com personalidade, mas com santidade. Uma igreja que está totalmente rendida ao senhorio de Jesus Cristo. Uma igreja que caminha em pureza, vive em obediência, fala a verdade sem comprometimento e recusa distorcer ou diluir o evangelho apenas para ser gostada, seguida ou aceita. Vejam, o inimigo não se abala com desempenho, mas ele tem medo da pureza. Não se intimida com multidões. Tem medo da consagração. Não teme nossas canções, até que essas canções sejam cantadas por homens e mulheres que vivem o que cantam. Não é apenas o som da adoração que abala o inferno. É o som da adoração, subindo de uma vida que foi crucificada com Cristo, uma vida que está exposta aos pés de Jesus, uma vida que disse adeus ao comprometimento e sim à rendição. É quando o inimigo começa a tremer, quando a adoração de um crente não está apenas em seus lábios, mas também em seu estilo de vida. Isso é o que abala as portas do inferno, porque este fogo que Deus está acendendo em seu povo não é construído sobre emocionalismo,
Não é uma emoção passageira de um avivamento de fim de semana ou uma agitação temporária que desaparece quando a música para. Não, este é o poder sustentador de um Deus santo, uma chama consumidora que recusa deixar seu povo fraco, vazio e sem poder. É um fogo que vem para purgar, purificar e preparar. Este fogo não alimenta o ego, ele o destrói. Não alimenta sua necessidade de afirmação humana, ele a queima. Consome o desejo por curtidas, por aplausos, por plataformas. Tira a máscara polida do cristianismo cultural e expõe o que é real, o que é santo, o que é eterno, o que pode resistir no dia da provação. E amigos, não se enganem, esse dia de provação está chegando. Tudo o que pode ser abalado será abalado, e apenas o que está enraizado na fé testada pelo fogo permanecerá. Agora aqui está algo que vocês devem entender, e quero que ouçam isso no fundo de seu espírito. Se vocês têm se sentido desconfortáveis, ultimamente se sentiram tensão em sua alma. Se coisas que antes os satisfaziam, agora parecem vazias. Se relacionamentos estão sendo podados. Se seus planos estão se desfazendo. Se estão sendo esticados além de sua zona de conforto, não é porque algo está errado. É porque Deus está fazendo algo santo. Esse desconforto pode não ser o inimigo resistindo a vocês. Pode ser o Espírito de Deus preparando vocês, preparando seu altar, preparando seu coração, limpando a desordem, removendo as distrações, expondo os ídolos. Porque aqui está uma lei espiritual que não devemos esquecer. Deus não envia fogo sobre altares vazios. Ele envia fogo sobre sacrifícios. Esse abalo dentro de vocês, essa inquietação, esse desconforto santo é o Espírito rearranjando sua vida, não para puni-los, mas para fazer espaço para sua glória. Ele não está tentando machucá-los, está preparando para acendê-los, está se preparando para liberar algo poderoso através de vocês. Mas primeiro, ele deve preparar o lugar onde seu fogo cairá. Então, não resistam ao abalo. Não desprezem o estiramento. Não fujam da poda. Acolham-na. Abracem-na. Deixem que tenha seu caminho. Porque o fogo que vocês estão prestes a carregar é santo. E Deus não derramará sua santidade sobre um altar que não foi primeiro preparado. E assim, chegamos a este momento sagrado, o ponto de decisão, onde a eternidade toca o tempo. Depois de tudo que foi dito, a questão não é mais se Deus está falando, mas se você está disposto a responder com a totalidade da sua vida. Por isso, eu lhe peço agora, não como um pregador distante, mas como um irmão em Cristo que compreende o peso deste momento, pare por um instante e olhe para dentro de si mesmo. Olhe para as suas mãos. O que você ainda está segurando com tanta força é hora de trazer tudo para o altar. Não apenas os pecados dos quais você se envergonha, mas também os seus sucessos dos quais você se orgulha. Traga seus planos meticulosamente traçados, aqueles que você arquitetou em sua própria sabedoria, e coloque-os no altar. Traga sua reputação, a imagem que você trabalhou tanto para proteger diante dos homens e coloque-a no altar. Traga os medos que você gerencia em silêncio, na calada da noite, as dores secretas que ninguém conhece, as decepções que endureceram seu coração
e coloque-os sobre o altar. Traga de si mesmo os seus sonhos mais nobres, suas ambições espirituais, a versão de si mesmo que o mundo aplaude, mas que Deus vê através. Não traga uma parte, não traga o que é conveniente. Eu estou falando de uma rendição total. Traga tudo. Deposite tudo sobre o altar do Senhor, sem reservas, sem um plano B. E então, espere. Espere com uma reverência santa, com uma expectativa que faz tremer. Porque quando o fogo de Deus desce, ele não vem como um visitante educado. Ele vem para consumir. Ele não apenas toca a superfície, ele transforma a alma em seu núcleo. Este fogo não ajusta o seu comportamento, ele remodela a sua identidade. Ele queima a confusão, o compromisso, a passividade e a apatia, e em seu lugar, dá à luz uma ousadia santa, uma convicção inabalável que não pode ser comprada nem fabricada. Ele lhe dá uma voz que não é mais pesada pela insegurança, mas infundida com a autoridade dos céus. Uma transformação tão profunda que quando você falar, não será apenas você falando. Será o eco do Espírito de Deus se movendo através de você. Não se engane, isto não é sobre um hype momentâneo. Isto é mais profundo do que um avivamento de fim de semana. Isto é um refinamento divino. E assim como o ouro, que só revela seu valor mais puro depois de passar pelo calor mais intenso, somente aquilo que suporta o fogo de Deus emergirá puro, forte e pronto para o propósito eterno. Pense nisto. Um ferreiro não confia sua lâmina mais afiada a um metal que não foi testado. Da mesma forma, Deus não confiará a grande colheita que está por vir a corações que se recusam a ser refinados. Talvez você esteja no meio desse fogo agora mesmo. Talvez seus relacionamentos estejam sendo podados, seus planos desfeitos, e você se sinta esticado além do seu limite. Não despreze esta estação. Entenda o que o céu está fazendo. Lembre-se do agricultor. Ele não colhe na mesma estação em que semeia. Entre o plantio e a colheita, há o processo de arar a terra, de esperar sob o sol escaldante, de suportar as tempestades. O agricultor permanece fiel, não porque o processo é fácil, mas porque ele sabe o valor da colheita que está por vir. O mesmo é verdade para você. Esta sua estação de fogo não é o fim da sua história. É a preparação indispensável para o seu destino. É a prova de que Deus te considerou digno de ser preparado para algo grandioso. E é por isso que esta mensagem não pode e não vai morrer com você. Se esta palavra acendeu uma chama em seu espírito, se você sentiu o chamado inconfundível de Deus para ir mais fundo, mais forte e mais alto, então, sua resposta começa agora. Primeiro, não guarde este fogo para si mesmo. Pense em uma pessoa, apenas uma que precisa ouvir, que a pressão que ela sente não é para destruí-la, mas para prepará-la. Compartilhe esta mensagem agora mesmo com essa pessoa. Seja o instrumento que Deus usa para levar esta chama adiante. Segundo, se você se recusa a ser um espectador nesta hora profética, inscreva-se neste canal. Este não é apenas um canal, é um ponto de encontro para o remanescente que está despertando.
Você não pode se dar ao luxo de perder o que Deus está liberando. O fogo está caindo. A purificação está acontecendo. E somente aqueles que ousarem ser consumidos por este fogo santo serão os mesmos em quem ele confiará sua glória para a colheita final. A decisão é sua. A escolha é intransferível. O céu está observando. O altar está pronto. E você